Olá, amigas e amigos. Hoje eu vou ler para vocês uma psicografia trazida pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais, onde ela traz a história de um espírito chamado Mariano Goulart. Um relato que traz para a gente inúmeras lições. Infelizmente, uma história real. Eu posso dizer infelizmente, porque foi levada a uma vida completamente desregrada. E para toda causa tem um efeito. Para toda plantação tem uma colheita. Então, eles trazem as histórias deles, como eu já tinha dito numa outra psicografia, para ajudar a gente a levar uma vida mais correta, porque a vida não acaba com a morte. Então, vamos lá conhecer. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nos detalhes. Como eu falei, essa história foi ditada pelo espírito Mariano Goulart. E ele inicia: Eu sempre fui um garoto esperto, ligeiro. Estava atento a tudo e gostava de estar sempre perto dos adultos. Escutava muitas conversas interessantes que vinham deles e sempre ouvia falar. O mundo é dos espertos. Eu ficava pensando, será que eu posso ter tudo se for mais esperto que eles? Eu era bom em escutar conversas dos adultos e depois fazia chantagens. Conto tudo pra mãe se você não me der tal coisa. E assim eu ia ganhando o que queria. As moças queriam mandar recados para os seus namorados. Eu levava, mas eu cobrava. E assim eu ganhava dinheiro. Nunca pensei que fazer isso seria errado. Se os adultos fazem, eu também posso fazer. Muitas vezes os adultos não se preocupam em falar sobre qualquer coisa, qualquer assunto, perto das crianças. Eles sempre acham que as crianças não entendem nada, mas eu entendia tudo. Na minha família, que era grande, quando se juntava no almoço de domingo, eu ficava sabendo de muitas coisas e usava o que sabia para chantageá-los. Aos 15 anos, eu era mestre em manipular e sempre tinha uma informação para usar no momento certo. E com isso, comecei a ganhar dinheiro sem trabalhar. Na minha casa, ninguém me perguntava como eu ganhava dinheiro sendo menor de idade e nem como comprava roupas novas, de tão despreocupados que estavam comigo. Todos viviam no automático, levantavam todos os dias, tomavam café, iam para o trabalho, voltavam, comiam e iam dormir. Anos e anos como robôs. Nem percebiam que eu cresci e estava em um caminho obscuro. Nem meus irmãos mais velhos, nem meus pais paravam para me perguntar: você está bem? Precisa de alguma coisa? Era sempre na correria do dia a dia. Talvez, se minha família estivesse atenta comigo, teriam me repreendido e me ajudado a mudar o comportamento. O meu desejo era ser um espião famoso, igual nos filmes. Quando a família não está atenta ao comportamento das crianças e dos adolescentes, também são cúmplices dos acontecimentos. Aos 20 anos, eu tinha terminado o colegial, mas eu já estava envolvido com espionagem e ganhava dinheiro com isso. Eu sabia da vida de muitas pessoas importantes da sociedade. Certa vez, o alvo da espionagem era a esposa de um grande político.
As informações que eu tinha sobre ela me renderiam um bom dinheiro. Por dias, eu a segui e, por ironia, me apaixonei por ela. Ela era linda, elegante, fina e perfumada, porém infiel ao marido. Para me aproximar dela, como eu gastava muito em roupas de grife e era muito comunicativo, ficou fácil entrar naquela festa de bacanas. Um luxo só. Eu observava tudo, colhia informações e depois as usava a meu favor. Aquela casa tão bonita, cheia de granfinos, porém com muitas coisas escondidas. Circulando pela casa, vi em uma sala uma mocinha de uns 13 anos, muito triste, quietinha em um ambiente luxuoso. Me aproximei. Ela estava sentada em uma poltrona de frente a uma estante de livros. Perguntei: "Você já leu alguns desses livros?" "Sim, são os meus companheiros." No primeiro momento pensei: ela tá zombando de mim. Então eu lhe falei: "Se você tem 100 anos, eu tenho 500. Ela me olhou e foi quando eu percebi as olheiras profundas, uma pele amarelada. Perguntei: "Você está doente? Não vai participar da festa?" "Não, não posso sair daqui." "Pode sim, a porta está aberta. Eu entrei por ela, você pode sair." "Você sempre se achou tão esperto." "Mas eu sou esperto. Olha onde eu estou, na nata da sociedade." O que você ganha cometendo crimes?" "Que crimes?" "Espionar e vender informações é crime." "Para mim não é. Ganho a vida com o meu trabalho." "De qual vida você está falando?" "Como assim qual vida? Só existe uma vida." "De esperto você não tem nada. Não percebeu que já morreu?" Eu respondi: "Mocinha, você não sabe o que fala. Deve ser por isso que seus pais te deixam aqui nessa sala. Porque é muito bobinha. Olha ali, a porta está aberta e você não sai." "Eu posso até ser medrosa, mas você não se deu conta de que morreu. Por que você acha que só você me vê na sala?" Nisso, algumas pessoas entraram na sala, conversando e discutindo sobre finanças, sobre política. A menina me falou: "Vai falar com eles." E eu sempre fui muito falante, entendia muito bem de política, mas eles pareciam não me ver. O pessoal saiu da sala e eu fiquei sem entender, pois eles me conheciam, eu já tinha trabalhado para eles. Que estranho, quando tentei passar pela porta, não conseguia sair. A porta parecia ter sumido. E eu já não era mais aquela sala luxuosa onde eu pensei estar. O que houve? O que está acontecendo comigo? De repente, alguns homens estranhos apareceram e disseram: "Mandaram eu vir te buscar." "Buscar para quê? Quem são vocês?" Eles não me responderam e foram me levando. O mais estranho foi que eu atravessei a parede. Quando eu olhei para trás, o que vi foi uma casa abandonada e velha. Eu pensei: onde foi parar todo aquele luxo e a festa? Os homens que me levavam eram mal encarados, eram grosseiros. Eu quis me impor e um deles falou: "Aqui você não manda. Esse território tem dono." Quando cheguei no local, me colocaram na frente de um homem que eu não conhecia. Ele falou: "Demorou, mas eu te encontrei. Quem é você?"
Ah, você não se lembra? Vou fazer você lembrar. Você lembra da Diana, a esposa do político? Você me espionou e me entregou a ele. Ele mandou dar um fim na minha existência. Você foi o culpado de tudo que me ocorreu. Agora, você é o meu prisioneiro e vai fazer as minhas vontades. Não vou fazer não. Ninguém manda em mim. E aquele homem horroroso gritou: chega! Prendam-no! Eu lhe falei: espere! Vamos negociar. Eu faço o que você quiser. Não pense que você me engana. Aqui, tudo o que você pensa é visto. Não dá uma de malandro comigo. Eu escolhi você porque você é bom no que faz. Quero me vingar. Depois que eu morri por culpa sua, minha mulher se aliou ao meu adversário político. Faça o que for possível, mas se livre dele. Como eu vou fazer isso se eu tô morto? Se vire. Ou você me traz resultado, ou ficará preso. Leve-o para o local onde deverá trabalhar e seja competente. Mas como foi que eu morri? Eu não me lembro. O homem gargalhou e falou: no inferno está cheio de espíritos como você. Levem-no daqui. Me deixaram em frente à casa de Diana, a mulher por quem eu me apaixonei perdidamente, e eu descobri que foi ela quem deu fim à minha vida. Ela descobriu que eu era o informante do seu marido. Ah, mas isso não vai ficar assim. Então, passei a segui-la. Vi ela entrar em um hospital, foi até o quarto e visitou a sua filha, que tinha acabado de ter um bebê. Eu pensei: é dessa criança que eu vou me vingar. Quero ver você sofrer, sua traidora. Você me paga. Fui para a casa da filha dela e fui ficando por ali. Eu passava bem perto dela só para vê-la se arrepiar e sentir medo. Eu assoprava no ouvido do bebê, ele se assustava, chorava, não dormia. A filha reclamava para sua mãe e Diana ficava preocupada, nervosa. Eu me divertia vendo-a sofrer, mas eu tinha tarefas a cumprir ou o chefe iria me punir. Eu precisava encontrar um encarnado de mau caráter para fazer o serviço. E encontrei muitos. Eles não tinham o hábito da oração e tinham o coração cheio de ódio. Esse era o tipo de pessoa que eu intuiria para dar cabo da vida do adversário político. Entre uma situação e outra, eu voltava a perturbar Diana e sua filha. A criança já estava crescidinha, então eu fazia com que ela me visse. Ela corria para sua mãe e falava: mamãe, eu vi um monstro. Eu ria. Com isso, a criança ficou doente, não dormia, remédios, médicos e nada fazia a criança melhorar. Chegou o dia do desencarne de Diana. Ela estava velha e agora era a minha chance. Eu estava no velório para pegar Diana e aprisioná-la como vingança pela minha morte. Pedi a alguns comparsas que a vigiassem, pois logo voltaria, e fui atormentar um pouco mais a filha e o menino, que já era adolescente. Ele não conseguia aprender. Na escola zombavam dele e ele era muito medroso. Eu o assustava o tempo todo, mas naquele dia
a sua mãe pediu ajuda espiritual, pois já não aguentava mais tanta perturbação. Afinal, eu os atormentava há 15 anos e eu não tinha medo de nada. Ninguém podia comigo. Daiane, filha de Diana, levava o filho a uma terapeuta. Eu estava perto nesse dia. Essa terapeuta me viu. Sabia o que eu estava fazendo ali. Subestimei a força espiritual de luz dela. Sônia Lopes era o seu nome. Ela se concentrou e fez uma limpeza espiritual no menino, limpando a mente e todo o corpo espiritual dele. Quando ela falou: Jesus, que a luz do seu coração, as suas virtudes divinas e a força do seu amor envolvam esses irmãos necessitados e os encaminhem ao lar renovação. Uma força muitíssimo forte envolveu a mim e a todos os desencarnados, meus cúmplices no crime, inclusive meu chefe. Todos fomos envolvidos nessa energia que vinha de Jesus e fomos levados até uma colônia. Eram milhares de espíritos obsessores ligados a mim. Vieram muitos irmãos de luz nos ajudar. Meses depois, me foi mostrado como foi a minha passagem pela Terra. Só ali percebi o quanto fui mau caráter e fiz mal às pessoas, tanto enquanto estava encarnado, quanto depois que desencarnei. Por essa razão, minha reencarnação será rápida para aliviar o fardo pesado do remorso. Que ironia do destino! A mesma médium que me resgatou das trevas está agora escrevendo a minha história. O conselho que eu dou aos irmãos da Terra: prestem atenção em seus filhos, observem seus comportamentos e corrijam-nos enquanto é tempo, para não sofrer as consequências vindouras. Somente a misericórdia de Jesus para olhar para mim com tanta compaixão. Os cúmplices dos meus crimes reencarnarão comigo. Será a oportunidade de fazer diferente, de aprender a ser honesto. Uau! Então nessa história que ao mesmo tempo terminou de uma forma abençoada para esse espírito já do outro lado, que teve a chance de ser encaminhado pela luz, porém depois de ter passado uma vida encarnado, né, aqui na Terra, de tantas coisas erradas, e depois de ter passado por outro lado, também ter sofrido, a gente observa, né, essa importância da gente observar o comportamento dos nossos filhos, dos nossos netos, das crianças. A influência espiritual é muito forte aqui na Terra. Afinal de contas, a gente habita um planeta ainda de maldades. Então a gente atrai, né? A Terra atrai esse tipo de espírito ainda. E eles obsediam muito, não só os adultos, mas também as crianças. E a lição da gente querer levar uma vida fácil, se prejudicando, no caso dele, sem perceber, e prejudicando os outros, e achar que nada vai acontecer. A importância da gente vigiar e orar, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas ações, orar o tempo, sempre para Jesus, para Deus, agradecer, pedindo proteção, e não ser alvo de espíritos
maldosos, de espíritos vingativos que possam usar o nosso comportamento ruim para fazer mal aos outros. O fato da gente dele no caso, não perceber que desencarnou, e isso, meus amigos, é mais comum do que a gente imagina. Pessoas que desencarnam, que saem da Terra, né, como eu havia dito, desencarnam, passa por outro lado e não percebem, continua levando uma vida achando que está normal, como ele estava numa casa onde ele projetava essa casa luxuosa, quando ele encontra aquela menina e aquela menina, aquele espírito, descortina a realidade para ele. E nesse momento, tudo cai. Ele vê que aquela casa já não existe mais, ou melhor, existe, porém já está abandonada, né? Aí nesse momento, ele vê que ele desencarna, ele está desencarnado, e aí aparecem os espíritos vingativos. Então que a gente possa despertar para o lado espiritual da vida o quanto antes. E é através dos estudos da doutrina espírita que auxiliam muito a gente nesse processo do despertar. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa história emocionante e a gente se vê na próxima história. Até!